só o seguinte. Intervalo. O Asa tem direito a avião. Tem direito a avião nessa viagem. São 800 quilômetros. São 12 horas de viagem. Daqui para Salvador, o Asa poderia ir de avião. Agora, não, podia ir para Ilhéus, mas é porque a logística era muito complicada. Quer que eu chame o Erivaldo? Ele vai explicar a logística. Então, é porque o que dá... ir até Ilhéus de avião, mas a logística era muito complicada. Era. E não tem voo direto não, né? Não, tem não. Então vamos lá ouvir o Erivaldo, né? Daqui a pouquinho o Erivaldo, porque se o Asa tem direito a avião e tem aeroporto em Ilhéus, o que a gente imaginou que o Asa fosse pegar um voo e fosse bater lá em Ilhéus. Mas aí a diretoria se reuniu com o pessoal, né, da logística, essa questão aí do Asa, e aí acharam por questão da preparação. O desgaste ia ser maior. O desgaste seria maior. E aí o pessoal achou melhor a questão de viajar de ônibus, até porque o ônibus vai ser um ônibus especial aí. Mas grande, nunca é avião, não. Leito e tal, e coisa. E aí o pessoal vai de ônibus, fizeram toda essa logística baseada na viagem de ônibus. O grande problema é que nós não temos viagens assim, aqui em Maceió, em Alagoas, não tem assim opções de viagem. Essa que é a realidade, não tem poucos voos. Você poderia ir para Salvador, de Salvador pegar um voo. Mas o problema não é esse, Guilherme, é o problema. Voos tem, e muitos em Maceió. O problema é que você só pode viajar pela empresa credenciada na CBF. Entendi. Esse aqui é o problema. Voos até você tem, mas você tem que viajar pela... É como, por exemplo, os times quando vêm jogar aqui em Alagoas, todas elas viajam de Maceió para Arapiraca no ônibus da empresa que é credenciada na CBF. O time não pode pegar qualquer outro ônibus e viajar, tem que ser daquela empresa. Tá. Então e essa precisa ver a questão do número de pessoas também. Exatamente. Né? Aí você tem questão de número disponível de vagas, só pode ser naquela empresa aérea. A não ser quando você freta um voo, né? Exatamente. Aí os clubes da Série A, por exemplo, que não são todos, mas alguns já viajam de voo fretado. Aí é outra história. Aí é outra história. Vamos lá, vamos ouvir o Erivaldo. Preste bem atenção no que ele vai falar. Vai falar sobre essa logística de viagem, o Erivaldo Domício, gerente de futebol do Asa. Olha, a nossa logística, já visto que foi planejada há 30 dias atrás, onde nós tínhamos passado alguns voos para a companhia aérea e também para a empresa que administra o trabalho da logística dos clubes, a Palace. E aí o voo que nós tínhamos separado, a empresa nos respondeu que não seria possível por conta do excesso de passageiro. Então nós recebemos um voo que estava disponível para a nossa delegação e esse voo não estava compatível com a nossa logística, um voo que seria muito complicado, com várias conexões, com demora nas conexões. Enfim, nós optamos, em reunião com toda a diretoria e também comissão técnica, a gente definiu fazer essa logística, a viagem de ônibus, onde nós, nessa viagem, os atletas têm um descanso maior durante a viagem, o trajeto, então ficou uma logística mais viável, a gente indo de ônibus, saindo aqui na sexta-feira pela manhã, às 6 da manhã, após o café da manhã, e parando apenas para o almoço na cidade de Alagoinhas e seguindo viagem com previsão de chegada em Ilhéus às 20h30. Com relação ao retorno, Erivaldo, também já programado, como está essa logística de volta para Arapiraca? Sim, só dando sequência à nossa logística, a equipe chega na sexta-feira às 20h30 na cidade de Ilhéus, onde os atletas já entram em regime de concentração, descansam bem. Na parte da manhã, às 10 horas, a equipe sai para fazer um treino e reconhecimento de gramado no estádio campo, onde a equipe irá fazer o seu jogo. Isso é importante, a gente levar os atletas para que possa reconhecer lá no estádio Mário Pessoas, local da partida. Então é importante a equipe, em seguida retorna para o hotel, faz todo o trabalho de logística, concentração, para daí fazer o jogo às 16 horas contra a equipe do Barcelona. O retorno nosso está programado após o jogo, a equipe já retorna quando estiver na cidade de Arapiraca. Ô Erivaldo, ventilou-se até a possibilidade, né, do Samuel, que foi expulso no jogo contra o União, né, teria cumprido duas partidas de suspensão, mas não é isso que ocorre, ele fica apenas fora desse jogo contra o Barcelona e contra o Lagarto está à disposição do técnico Ranieri.
É verdade, o Samuel que foi expulso com a aplicação de 2 cartões amarelos, então esses 2 cartões vermelho, ele elimina esses 2 cartões, ele continua pendurado e vai apenas cumprir a expulsão. O atleta retorna no jogo, no próximo jogo nosso, que será contra a equipe do Lagarto, certo? Naquela sequência que nós vamos ter em casa, e o atleta continua ainda pendurado. Portanto, tá aí, né, a palavra do Erivaldo Domício, ele falando sobre essa logística e explicando justamente porque o Asa optou por ir de ônibus e não de avião. Com relação à primeira situação, né, a questão do número de passageiros, não teria condição de ir no voo da primeira logística, e na segunda questão também o número de conexões, né? Não seria viável aí, seria mais cansativo para o pessoal para o pessoal do Asa, e é isso, a questão da logística. Grande abraço aí, Júnior. Estamos aqui no ar, né? Mas com relação à logística do Asa é essa. O Erivaldo explicando aí a situação e também falando sobre a questão do Samuel. Amanhã o time do Asa treina novamente, né, no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca, e a viagem acontece na sexta-feira às 6 horas da manhã lá do CT, o Alvinegro, que deve chegar na noite da sexta já em Ilhéus. E o detalhe, no sábado o time treina lá no Mário Pessoa, no estádio lá de Ilhéus, Guima. Portanto, muito essa bem. a explicação aí. Você ouviu atentamente, né? Ouvi sim. Você viu a galera aqui, não foi? Ouvi também. Ligaram pra você, né? Pô, rapaz, o Júlio Tenório fez uma chamada de vídeo aqui, mandou um abraço pra todo mundo, ao lado do Luciano Costa. E eu nem falei direito, Coronel eu pensei do que Vale. era uma coisa gravada. Foi não, é uma chamada de vídeo. E eu não sabia. Tava com saudade de lhe ver. Eu não sabia, Aí, por resultado, isso, fizeram uma chamada de vídeo. Me faça o favor, diga que eu não sabia que era chamada de vídeo, por isso que eu não falei. Mas não ele viu você acenando assim, viu? Ficou tranquilo. Agora são 19 horas. Você viu aí a questão da logística? Vi. Pois é, eu achei interessante e melhor. Se você vai num ônibus confortável, né? Se você vai num ônibus que lhe oferece toda a condição, você sai 6 horas da manhã, 6:30 depois do café, 8 horas, 8:30 você tá no hotel, numa viagem que vai ser tranquila, se Deus quiser. Então é melhor do que você tá de aeroporto a aeroporto, e aí você causa um desgaste muito maior. Muito bem, o certo é que é uma viagem desgastante. 12 horas é complicado. A gente imagina 12 horas, mas pode ser até mais. É claro que você para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã. Não é fácil, é uma viagem desgastante. Eu até achei que o Asa fosse viajar na quinta-feira para dar mais descanso ao elenco. Porque se viaja na sexta e o jogo já. O jogo é domingo. Então você. Ele vai. Porque eu tava imaginando que o jogo fosse sábado. Ele treina já no sábado lá em Ilhéus. Entendi. Então você vai oferecer descanso. Você viaja na sexta, tem um sábado para treinar e descansar, e o domingo é o jogo. Então a logística está perfeita. E a questão de não voar, de não querer ir de avião, porque ia passar muito tempo esperando o voo. Muitas conexões. Muitas conexões. Esperar em aeroporto é um desgaste absurdo, né, Oswaldo? Exato. Olha, só sabe o que é isso, gente? Charopada de aeroporto, charopada você ficar esperando que um voo chegue e desce a conexão, vai para cima, vai para baixo. Não é fácil. O aeroporto realmente não é fácil. Fora isso, o time treina amanhã? Treina no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca. Aí é o último treinamento aqui em Arapiraca. Na sexta viagem, né? Como eu falei, logo pela manhã, 6 horas, depois do café da manhã, o time já viaja com destino a Ilhéus. Olha o ônibus, vou mandar até para Emanuel aí, para que o Emanuel possa botar na tela o ônibus que o Asa vai viajar. Como eu estava falando sobre essa questão ainda o Asa vai tomar café, né, na sexta. Jogadores já embarcam no ônibus e viajam com destino a Ilhéus. E aí chegam lá à noite. No sábado tem o treinamento pela manhã às 10 horas lá no Mário Pessoa, no estádio da partida, e no domingo o jogo, né? Depois desse treinamento apenas concentração, descanso, banho de piscina, e aí show de bola, o Alvinegro aguarda esse jogo. Vitor, claro que o time vai ser o mesmo, não tem motivo para mudar. Quer dizer, tem, né? Porque ele vai ser obrigado, porque o Samuel foi expulso. O Samuel foi. Que ônibus, rapaz? Que baita ônibus. É esse o ônibus que o Asa vai viajar, né? Ônibus é leito, né?
Ônibus aí, é esse mesmo, Vitor? É, esse mesmo. Quem mandou foi o nosso amigo Arivaldo Domício, né? Um baita esse aí, ônibus, o ônibus parecendo uma nave. É uma estrutura boa, né? Aí deve ter serviço de bordo, geralmente essa coisa toda, né? Do próprio clube, pelo menos o lanche tradicional, né? Para evitar paradas durante a viagem. Você serve um lanchezinho, uma coisa e outra, né? Mas assim, são 12 horas, você deve parar para jantar, deve parar para tomar café. O Arivaldo falou, para em Alagoinhas para almoçar. Para almoçar, E no jantar não? Jantar, o pessoal... Provavelmente lá já. Na chegada, né? Muito bem. Então, mas é uma estrutura boa. A questão